Glória a Deus. Agora sim, paz do Senhor, né? Aleluia. Estão mais animados? Tinha um pastor que me treinou como obreiro. Ele falava assim: está cansado? Vai morrer. Eu faço uma oração para você morrer. Quem quer morrer? Aqui haja luz. E a luz assim se fez. Vai lá. Vai na fé. Vai na fé. Vai em cima. Vai em cima. Vai em cima. Vai embaixo. Vai em cima e embaixo. Embaixo. Em cima. Aleluia. E a luz assim se fez. Quem aqui é adorador? Será? Glória a Deus. Vamos ver. Sabe, eu sempre, desde quando eu fui ungido pastor, eu aprendi uma coisa. A minha função como pastor é entregar o recado de Deus. Se vai agradar ou não vai agradar, não é comigo. E hoje o recado vai ser dado. Que cada um de nós abra o coração e receba com muito amor. Porque o primeiro a levar o bordoado sou eu. Marcos capítulo 7, do versículo 1 ao 9 diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, camas. E interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas come com as mãos por lavar? E respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Que ela venha de encontro à nossa realidade, que ela venha falar ao nosso coração verdadeiramente, que venha, Pai, nos trazer mudança. Que nós possamos sair daqui hoje, Pai, refletindo acerca dela e olhando para nós como olhamos no espelho e mudando aquilo que precisa ser mudado, Pai, reconhecendo aquilo que precisa ser reconhecido, mas que nós não permanecemos do mesmo modo. É em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Hipócritas. A palavra hipocrisia é um termo de origem grega que aponta para a arte de desempenhar um papel teatral. O teatro, como se sabe, se originou da forma que conhecemos hoje na Grécia, como manifestações de homenagem ao deus grego do vinho, conhecido como Baco. E o que faziam ou fazem os atores quando estão atuando? Eles fingem. Hipocrisia é o ato de fingir.
de representar, de desempenhar um papel, ou seja, de passar a imagem de algo que não é. Assim eram os fariseus, assim é o mundo, assim é grande parte do cristianismo nos dias de hoje. Jesus aponta em suas palavras duas características básicas que denunciam a nossa hipocrisia. Primeiro, adoração da boca para fora. Nós dissemos antes da palavra que nós somos adoradores. Será? Existem muitas formas de se posicionar diante de Deus. Há os que negam a existência dele, e a esses nós damos o nome de ateus. São os ateus que não acreditam em nada da criação. Há os que reconhecem sua existência, mas isso não faz nenhuma diferença em suas vidas. Essas são as pessoas que estão no mundo e não conhecem Jesus da forma que conhecemos. Há os que reconhecem sua existência, o servem e o obedecem. Esses sim são chamados de adoradores. E em último, há os que vivem como o mundo, mas querem ser vistos como adoradores. São fariseus hipócritas. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz assim: quando orardes, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Muitas pessoas se dizem adoradores, mas querem que sejam glorificados por homens, por pessoas. Vem na igreja para se aparecer. Seu coração está longe de mim. A questão é: quão Jesus realmente é importante para nós? Quanto tempo Ele ocupa na nossa vida? Quanto tempo nós dispensamos de atenção para Ele e para as suas coisas? Que fatia do seu coração Jesus ocupa? Porque tem gente que vem na igreja e se diz adorador, mas só lembra de Cristo quando cala perto, quando as coisas vão mal, quando precisa de alguma coisa. Os hipócritas falam que creem em Deus, mas só vão em busca de Deus quando precisa de alguma coisa. São interesseiros, só vêm na igreja para ganhar algo em troca. Se nós vivemos com Cristo e aceitamos que Ele seja somente a terceira, quarta, quinta coisa em nossa escala de importâncias e prioridades, como dizemos que somos adoradores? Se Deus, se Jesus, se o Espírito Santo está jogado de lado, como um amuleto, que quando eu preciso eu pego ele e coloco ou no meu pescoço ou no meu bolso, porque ele pode repreender o mal, porque ele pode curar minhas enfermidades, porque ele pode prosperar a minha vida, porque ele pode fazer, porque ele pode isso, porque ele pode aquilo. Precisamos aceitar o fato de que o nosso coração ainda está longe dele, que a nossa adoração tem sido uma grande perda de tempo, simplesmente pelo fato de que a ele só cabe o primeiro lugar, e qualquer outro lugar que se der a ele não servirá.
adoração primeiro é de Jesus, depois é da minha família, depois é da igreja, depois é do trabalho, depois é do estudo, depois é de tudo que existe, mas em primeiro lugar pertence a Deus. Será que somos adoradores? Porque se eu coloco o meu filho diante de Deus, eu não sou adorador. Se eu coloco o meu dinheiro diante de Deus, adiante de Deus, eu não sou adorador. Se eu coloco a igreja adiante de Deus, eu não sou adorador. Eu sou hipócrita. Jesus faz uma promessa para nós. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que se eu colocar Deus em primeiro lugar, as demais coisas acontecerão na minha vida. Deus vai cuidar de mim, Deus vai me proteger, Deus vai me curar, Deus vai me prosperar. Glória a Deus, aleluia. Mas nós não fazemos isso. Será que somos adoradores? Porque hoje nós vivemos uma hipocrisia no culto, em que eu quero vir aqui na frente e passar uma imagem a mais santa possível. Mais longe daqui eu sou um sepulcro caiado, que por fora eu estou bonitão, mas por dentro eu estou cheio de podridão. Não consigo amar, não consigo perdoar, tenho maldade no meu ser e me chamo adorador. Portanto, antes de nos ajoelharmos, de levantarmos as nossas mãos, de clamarmos em voz alta, de louvarmos a Deus na esperança de que Ele nos ouça, façamos antes a seguinte reflexão: Ele já é prioridade na minha vida? Ou continuo não passando de um ator executando um papel dentro da igreja, representando diante de Deus e dos homens o que o Salmo 78, versículo 35 e 36 diz? Lembram-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Todavia, lisonjeámo-nos com a boca e com a língua de mentira. É muito fácil vir aqui e dizer: eu te amo, Deus, o Senhor é tudo na minha vida, e as minhas atitudes não condizem para com isso. Quanto Deus é importante na minha vida. Glória a Deus. Será que eu venho aqui só falar e não ter atitude? Mentir, mentir, mentir. Porque mentir para vocês eu sei, e é fácil. Mas mentir para Deus, a pessoa que engana o ser humano, eu até compreendo. Mas a pessoa que engana, tenta enganar Deus, pensa que engana Deus, eu não consigo compreender a mente dessa pessoa. Para mim ela se iguala a um ateu, porque ela não acredita que Deus está vendo todas as coisas, que Deus tem ciência de tudo. Porque se eu tenho a hipocrisia de vir aqui e transpassar uma imagem que não existe na minha vida, isso é hipocrisia. E eu estou querendo dizer que eu não acredito nesse Deus. Hoje, em muitos lugares nós vivemos o culto do fingimento, uma completa perda de tempo. Se Deus não ocupa o primeiro lugar na minha vida e na sua vida, não haverá como Ele falar mais alto. Uma palavra
como essa, aqueles que são hipócritas saem daqui blasfemando. O que está em primeiro lugar? Se é o dinheiro que ocupa o primeiro lugar na nossa vida, então é o dinheiro que vai falar mais alto. Se é a lascívia, será a lascívia. Se é a vaidade, vai ser a vaidade. Aleluia, Deus. Louvado, glorificado é o teu nome. E aí entra a segunda denúncia que Cristo proferiu nesses versículos que nós lemos de Marcos capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 9. A falsa doutrina. Se eu não me engano, acho que está no 9 que ele fala da falsa doutrina, ou 8 ou 9. Nada mais justo do que falsos crentes se contentarem com falsas doutrinas. Hoje está a coisa mais fácil de enganar um cristão. Antigamente, eu ainda sou novo na fé, eu tenho 18 anos de caminhada só cristã. Mas aqueles que são mais antigos, antigamente quando um pregador era convidado, se ele não tivesse vida com Deus, dependendo da igreja que ele pisasse, o pastor proibia ele de subir no altar. Porque o Espírito Santo já revelava para aquele pastor a vida daquele crente. Hoje não, hoje é oba-oba. Hoje se eu tenho uma dicção boa, se eu tenho uma lábia boa, é fácil ir de igreja em igreja. É fácil provocar fogo. Mas é fogo estranho. Não é fogo do Espírito. E no meio dessas falsas doutrinas é que repousa o maior perigo. Pode acontecer no meio da igreja e anda acontecendo no meio da igreja. Observe que existe um monte de ideias equivocadas hoje, que foram lançadas no meio da igreja e que contradizem profundamente a palavra de Deus, que vai contra tudo que a palavra de Deus diz para nós. Hoje é a doutrina do homem. Hoje é o homem que aponta o que é pecado, o que é certo e o que é errado. Hoje são os irmãos que olham para o outro irmão e aceitam ele. Não é Deus. Porque eu conheço muitos irmãos que se afastaram da igreja por causa de irmãos hipócritas, que não têm amor ao próximo, que não respeitam a palavra de Deus. E não vê que ele, sendo hipócrita, pode frequentar a casa de Deus. O outro também pode. Nós expulsamos aqueles que vêm a Deus, porque somos hipócritas e vivemos uma hipocrisia profunda. E isso tem que terminar. Porque eu falei esses dias com a Ana. Deus não habita onde tem pecado. E para Deus, Deus não olha o assassino, o ladrão, o estuprador e o mentiroso e fala, não, o mentiroso ele pode ir. Pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Existe pecado. E Deus não habita onde há pecado. Pensando dessa forma e sendo hipócritas como somos, quem vai se salvar?
Porque a gente fica batendo no peito com uma hipocrisia tremenda, dizendo que eu vou morar no céu. Mas se eu não conserto a minha vida, como é que eu vou morar no céu? Se eu sou hipócrita. Porque essas paredes aqui não salvam ninguém. A igreja não salva ninguém. Não foi a igreja que foi pregada numa cruz. Não foi o pastor que foi pregado numa cruz. Não foi nada que tem aqui dentro que foi pregado numa cruz. Mas foi Jesus Cristo, Filho de Deus, que amando a minha vida e amando a sua vida se entregou para que nós tivéssemos a oportunidade de alcançar a salvação. Glória a Deus. Mas eu sou hipócrita. E ao invés de colocar esse Jesus que deu a sua vida por mim em primeiro lugar, eu pego. Na macumba existe um negócio chamado patuá. Eu deixo ele ali como um patuá. Quando eu preciso, eu vou lá, cato ele e coloco. Jesus não é amuleto de ninguém. Jesus não é um símbolo de ninguém. Jesus é o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que há de vir em breve buscar a sua igreja. Mas pelo que eu vejo, nenhum de nós vai se salvar, porque temos sido hipócritas, dizendo que somos adoradores e nada somos. Existe uma coisa que é falada sempre por aí. Deus recebe toda a oração que é feita a Ele. Isaías capítulo 59, versículo 2 e Provérbios 28, versículo 9 dizem o contrário disso. Isaías 59, 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não os ouça. Provérbios 28, 9: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. B, outra coisa que sempre falam por aí: todo lugar que estiver falando de Deus serve para mim. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isso. Não ultrapasseis do que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Não ultrapasse o que está escrito. Mateus capítulo 5, versículo 18 diz assim: porque em verdade vos digo que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Todo lugar que fala de Deus é bom. Mas aí eu te pergunto: qual Deus? De qual Deus estão falando? Você tem certeza que estão falando do Deus que se desfez da sua glória, que viveu como nós, seres humanos, que pregou somente o amor, que amou incondicionalmente, e por causa desse amor ele foi flagelado, humilhado, quebrado? Será que estão falando desse Deus? Será que ao adorarmos aqui, nós estamos realmente adorando esse Deus? Porque esse Deus, ele não aceita hipocrisia. Será que quando eu venho
para a igreja, eu venho realmente adorar a Deus ou eu venho me aparecer? Para que as pessoas me vejam cantando, orando, gritando, sapateando. O que eu vim fazer na igreja? O próprio Jesus Cristo, no versículo 7 de Marcos capítulo 7, diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A inserção de doutrina de homens no meio da doutrina de Deus. E com isso a igreja está se perdendo cada dia mais. Cada dia indo para um lugar que não pertence a Deus. Um dos maiores absurdos da igreja cristã, se não maior, é concordar, aceitar e compactuar com usos, costumes, ensinos e tradições humanas dentro da igreja, como se fossem coisas de Deus. Uma coisa é eu me sentir bem fazendo determinadas coisas. Outra coisa é eu querer passar aquilo que me faz bem a todos os meus irmãos. Isso é hipocrisia. Aonde vamos chegar com isso? Para onde vamos com isso? Isso era tudo que Satanás queria. E não pense vocês que Satanás não entra dentro da igreja. Porque tem gente que acha que Satanás não entra dentro da igreja. E ele entra. É aqui que ele se engandeia. É o cara que está no boteco. O cara que está no boteco. O cara que está perdido, o cara está perdido. Mas aquele que está aqui, ele está tentando mudar de vida. E são esses que Satanás quer desviar. E qual a melhor forma de desviar? Implementando doutrinas. Respeito aqueles que gostam de seguir. Se sentem bem, mas não obrigados. Eu conheço pastores que proíbem as mulheres de se depilar. A pessoa, Dona Ana King Kong, olha, Jesus me abraça com força ainda, não me solta não, pai. Uma vez eu fui numa igreja, a mulher tinha mais cabelo na perna que eu fiquei com vergonha. Meu Deus do céu, eu tenho as pernas peladas. Quem não gosta de se depilar, nem. É uma coisa da pessoa. Mas eu impor isso. Já fui em igreja que os homens são proibidos de usar camisa de manga curta, porque isso é pecado. Aonde está escrito isso, Jesus? Me fala o que essas coisas vão acrescentar na vida do homem. Mulher tem que usar a saia no tornozelo. O que adianta usar a saia no tornozelo e a cabeça está com a borracha lá? Não adianta nada. Eu nunca falei para minha esposa: você tem que pôr isso, você tem que pôr aquilo. Quem vai colocar no coração dela o jeito que ela tem que ser, o que ela tem que vestir, como ela tem que se comportar, o Espírito Santo de Deus, não sou eu, não. E hoje nós vivemos uma hipocrisia tremenda. Cometemos os mesmos erros que os fariseus, aqueles que não receberam Cristo. Hoje, aqueles que se dizem
resgatados da maldição da lei, pelo sangue do Cordeiro, vive a mesma vida dos fariseus daquele tempo. Uma série de ensinamentos que não encontram sequer uma vírgula de apoio bíblico. Se alastrou no meio da igreja e se tornou doutrina junto à palavra de Deus. E com isso, afastaram os homens de Deus e Deus dos homens. E a isso que se referia Jesus quando falava do fermento dos fariseus em Mateus capítulo 16, versículo 11, versículo 12. Os próprios discípulos entenderam que ele se referia à doutrina deles, os seus ensinamentos. A palavra de Deus misturada com costumes humanos. Isso não produz adoradores, só produz fingidores, hipócritas, atores evangélicos que vêm na igreja para atuar. E o pior, por conta disso e da negligência que as pessoas têm em relação à palavra de Deus, muitos acabam se acomodando a esse fingimento e acabarão sendo tão vítimas como os que as ensinaram. Mateus capítulo 23, versículo 3 diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechai o reino dos céus aos homens, vós mesmos não entrais, nem deixai entrar aos que estão entrando. Somos hipócritas, porque impedimos aqueles que desejam encontrar com Cristo de se achegar. Jesus diz: em vão me adoram. Como é dura essa frase, em vão me adoram. Quando poderia entrar em nossa cabeça que adorar a Deus poderia ser um ato inútil, ou seja, sem utilidade nenhuma. Isso que quer dizer um texto. Vão. O que é vão? Um vão. Vão é aquilo que não tem efeito. É perda de tempo, não produz nenhum resultado. É como alguém que se esforça para chegar num lugar e ao chegar percebe que os portões foram fechados há 5 minutos e diz: tanto esforço em vão. Infelizmente, os estudantes de Enem vivem cometendo isso, né? Chega lá e ainda quer quebrar tudo, porque ontem já se viu fechar o portão para mim. Mas há um ano vem falando: olha, é tal horário, é tal horário. E como bom brasileiro, deixa tudo para a última hora. O cristianismo está impregnado de adoração vã, aquela que é feita orientada por um culto fermentado. E aí é que o Senhor explica em Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir e se assentam diante de ti como o meu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Para que a nossa adoração seja percebida por Deus, ela deve estar em completa conformidade com a palavra. Isso inclui rejeitar todo e qualquer tipo de costume ou tradição que não encontre amparo na palavra de Deus. Acabar com essa ideia equivocada e perigosa de que qualquer culto onde esteja falando de Deus é bom e está produzindo adoração. Mentira! Porque assim agiam os fariseus também. Ou será que nós nos esquecemos que eles eram os maiores pastores de Israel? Os que dirigiam os trabalhos nos templos e nas sinagogas. Os que falavam e decidiam por Deus. Obviamente que sim. Mas ao mesmo tempo, olha o que Jesus diz no versículo 9 de Marcos capítulo 7. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Jeitosamente.
Ou bem sabeis rejeitar, ou ainda sabeis muito bem rejeitar o mandamento da palavra de Deus. Não se deixe enganar. Só existe adoração se a palavra de Deus for o centro de tudo, sem que nada seja acrescentado ou tirado. Não precisamos de outra fonte, não precisamos fingir. Se você não está bem, dobre o seu joelho e converse com Deus. Eu não estou bem. Derrama uma unção de ânimo sobre mim, porque os meus ânimos já se foram. É a única forma de saber se estamos fingindo ou não, é observando se estamos satisfeitos somente com a lei do Senhor, ou se estamos rejeitando qualquer coisa que não venha dela, ainda que esteja parecendo agradável. Existem pregações que são fantásticas, como palestra motivacional. Não tenho nada contra isso, dá um ânimo para a gente. Mas e a essência de Deus vai ficar onde? Gosto de pregação do fogo, dá um up na gente, mas é a palavra de Deus. O sentido litúrgico. Uma igreja tem que ter sentido litúrgico. O que é isso, pastor? A nossa igreja tem 4 cultos por semana e nenhum pode ser parecido com o outro. Isso se chama liturgia. O culto de oração é de um jeito, o de campanha é de outro, o de sábado é de outro e o domingo é de outro. Porque senão eu vou gravar um culto, ficar no conforto do meu lar e assistir ele todos os dias. É a mesma coisa. Qual é o sentido da sua vinda aqui na casa do Senhor? Fingir ser uma pessoa que não é? Ou pedir para Deus nos transformar dia a dia, para que sejamos de fato os seus imitadores? Ainda que eu concorde com algumas coisas, se não tiver na palavra de Deus, não acrescenta. Ainda que nós achamos que Deus está concordando, se não tiver na palavra de Deus, de nada adianta. Fuja disso. Fuja dessa hipocrisia que tem entrado dentro das igrejas e escravizado todos que estão lá, e que não produz mudança, porque o Evangelho de Cristo produz mudança. O quão mudado você está? Você está a mesma pessoa que se encontrava em 2022? Porque se você estiver, fuja disso. É hipocrisia. Como eu sempre digo aqui, o Emerson de 18 anos atrás não pode ser o mesmo Emerson de hoje. E o Emerson de hoje não pode ser igual ao Emerson do ano que vem. Porque eu estou num processo de transformação. Isso se chama regeneração. Deus está regenerando o meu caráter, a sua imagem e semelhança. Regeneração é um dos pilares que sustenta a igreja do Senhor. E como então, pastor, eu consigo ver o que é certo e o que é errado? Não é na igreja.
Jesus diz, Mateus capítulo 6, versículo 6: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Eu não estou conseguindo ser um crente verdadeiro. Fale com teu Pai. Eu não estou conseguindo afastar de mim o egocentrismo. Fala com teu Pai. Eu não estou conseguindo afastar de mim o desejo de ser glorificado pelos meus irmãos. Fala com teu Pai. Porque só Ele tem o poder de transformar as pessoas. Eu não tenho, a igreja não tem, os irmãos não têm. Quem transforma é Jesus Cristo. Quem morreu foi Jesus Cristo. Quem ressuscitou foi Jesus Cristo. E quem vai voltar para buscar cada um de nós se chama Jesus Cristo. Mas se eu continuar vivendo essa hipocrisia do dia a dia, infelizmente eu não vou poder entrar na glória dos céus. Oh, Senhor. Que possamos refletir nessa noite e verdadeiramente olhar para nós como olhamos no espelho e enxergar essa hipocrisia que tem afastado Deus do nosso meio. Que Deus volte a estar no nosso meio. Que nós de fato possamos bater no peito e dizer: eu sou um adorador de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe.